Graças a Deus. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Por gentileza, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16. Agradecemos a Deus que nos dá mais uma oportunidade de estarmos aqui na noite desse dia para cultuarmos o seu nome, para ouvirmos a sua palavra e caminharmos dia após dia na esperança da vinda gloriosa de Jesus Cristo. João capítulo 3, versículo 16. Todos encontraram? Está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Recapitulando: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo é com certeza um dos versículos da Bíblia, ou pode ser considerado o versículo mais explicado das Escrituras. Alguém já o chamou de texto áureo, versículo de ouro. Lutero chamou João 3,16 do Evangelho em miniatura. Um resumo de tudo aquilo que o Evangelho representa está aqui, João 3,16. Mas por que é que você vai pregar em um versículo tão pregado e tão conhecido? Embora o versículo do capítulo 3, o 16, seja o versículo mais explicado, ele é o versículo menos esclarecido, por incrível que pareça. Existem muita explicação para isso aqui e pouco esclarecimento para isso aqui. Billy Graham, considerado o maior evangelista do século XX, chegou a pregar 365 vezes em João 3,16 e disse que não tinha chegado nem na metade do que o versículo representa. Eu quero dizer uma coisa para vocês: até hoje nenhum teólogo, nenhum escritor, nenhum poeta, ninguém conseguiu atingir o nível máximo de revelação que está compactado em João 3,16. E como eu não sou nenhum besta, eu não vou tentar fazer aqui uma explicação exaustiva, porque é impossível chegar totalmente em tudo que João 3,16 revela. Mas eu quero, com muita humildade, começar a falar sobre o amor de Deus. Aqui poderia-se ter usado muitos adjetivos no grego, poderia-se ter usado o hebraico, poderia-se ter usado o aramaico, poderia-se ter usado outra língua, para tentar chegar a uma descrição do que é o amor de Deus. Mas, porém, todavia, entretanto, o texto só diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque é impossível, no vocabulário humano, descrever em sua totalidade esse amor. Eu poderia usar aqui 1 milhão de adjetivos e ainda assim seria insuficiente para chegar à totalidade desse amor. O Billy Graham ainda disse: ainda que todas as nuvens fossem papel, ainda que todos os mares fossem tinta,
ainda que todas as árvores fossem canetas, ainda que todos os homens fossem escrivães, ainda assim não poderia descrever o amor de Deus. E eu vou tentar aqui não descrevê-lo totalmente, mas usar alguns adjetivos que o português nos oferece para esse amor. Podemos dizer que o amor de Deus é inefável, ou seja, um amor que não se pode descrever nem explicar com palavras. Por isso que eu comecei com inefável. Não se pode descrever nem explicar com palavras. Ele é sublime, de máxima dimensão moral e espiritual. O amor de Deus é maravilhoso, ou seja, extraordinário, admirável e assombroso. O amor de Deus é inesgotável, tão abundante e profundo que não se pode extinguir. O amor de Deus é eterno, suave, doce, refinado. O amor de Deus é imutável, é impossível mudá-lo ou diminuí-lo. O amor de Deus é infinito, sua dimensão não tem fim, porque procede de Deus. O amor de Deus é eterno, imperecível, sempre igual no tempo. O amor de Deus é excelso, não poderia ser mais elevado ou glorioso. O amor de Deus é imparcial, um amor que não se manifesta, um amor que se manifesta a todos de idêntica maneira e que assegura a redenção de todos. O amor de Deus é imaculado, puro, sem mancha, sem imperfeição. O amor de Deus é compassivo, sensível à nossa dor e às nossas necessidades. O amor de Deus é protetor, defende-nos contra todo o dano e agressão. O amor de Deus é bondoso, cheio de bondade e consideração, generoso e desprendido. O amor de Deus é compreensível, um amor que nos compreende e simpatiza conosco. O amor de Deus é perdoador, reconciliador e apaga e esquece os nossos pecados. O amor de Deus é inquebrantável, nada nem ninguém pode quebrar ou destruir. O amor de Deus é transformador, transforma a vida de quem o abriga em seu coração. O amor de Deus é acessível, não está vedado para ninguém, está ao alcance de todos. O amor de Deus é amistoso, bem solidário e cordial, porque provém de nosso amigo Jesus. O amor de Deus é delicado, um amor que não se combate a rispidez e semeia a delicadeza. O amor de Deus é triunfante, na luta, na vida, nos faz vencedores. O amor de Deus é ativo, é muito mais que uma atitude de Deus, é a sua obra salvadora e contínua em nosso favor. O amor de Deus é poderoso, este amor dá força à alma e nos outorga o poder de Deus. O amor de Deus é criativo, não cessa de nos brindar com novas formas de bênção. O amor de Deus é imerecido, é uma graça generosa de Deus, não há merecimento humano. O amor de Deus é paciente, um amor que suporta e espera até o fim. E por aí vai, meu amigo. É muito grande, é muito imensurável. John Stott chegou a dizer assim: se alguém procura uma definição de amor, não vá ao dicionário, mas vá ao Calvário, porque é no Calvário onde está a melhor definição de amor. Escute agora. A Bíblia não diz que o amor é Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. Ao dizer que Deus é amor, a Bíblia está dizendo que um dos atributos essenciais de Deus é amor. E dizer que Deus é amor, dizer que Ele tem um atributo chamado de amor, é dizer que Deus se doa eternamente aos outros. Mas eu preciso te dizer uma coisa: esse amor em Deus não surgiu quando o mundo foi criado, quando os seres humanos foram criados. Não, Deus sempre foi amor
antes do universo. Na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8, diz: Deus é amor. No Evangelho, capítulo 17, versículo 24, Jesus disse que foi amado pelo Pai antes da criação do mundo. O amor em Deus sempre existiu. E entre os membros da Trindade, o Pai ama o Filho ama o Pai ama o Espírito Santo ama o Pai e o Filho ama o Espírito Santo ama o Filho e o Pai e o Espírito ama o Filho ama o Espírito e o Pai. Esse amor é chamado na teologia de amor entre os membros da Trindade. Deus sempre foi amor. Aprenda, o amor no homem é derivado. Nós só temos amor porque recebemos de alguém. O amor em Deus é essencial, é a natureza. Deus não faz esforço para ser amor. Amor é aquilo que Deus é em sua natureza, e Deus nunca vai ser o que Ele não é, e nunca vai deixar de ser o que Ele é. Isso é o que Deus é, e Deus é amor. Calvino disse: não existe nada em nós digno desse amor. Então por que Deus nos ama? Porque Deus é bondoso e misericordioso. Todas as explicações do amor de Deus não estão fora de Deus, estão dentro do próprio Deus. Você não merece estar aqui, você não é digno de estar aqui, pelo contrário, você é digno da perdição eterna, você é digno do inferno. Mas como Deus é amor e não precisa de você ser digno, você está aqui hoje puramente por amor. Você não está aqui porque você é uma estrela, porque você é o cara, porque você dá esmolas, porque você é bondoso. Não, a Bíblia diz que não existe um justo sequer, não há quem faça o bem, todos se extraviaram, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O mundo não merece ser amado, mas Deus amou. O mundo não pediu para ser amado, mas Deus amou. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Essa é a essência de Deus. Escuta o que eu vou te dizer. Jeremias 31:3. Com amor eterno te amei, e com benignidade te atraí. Todos nós que estamos aqui, um dia odiamos o Evangelho, não demos crédito ao Evangelho, não demos valor ao Evangelho, mas mesmo assim Deus nos amou. E não foi você com a bandeira que disse: eu estou aqui, Jeová, eu estou aqui, ó Deus. Não foi. O texto diz: com amor eterno te amei, e com benignidade atraí você. Foi o amor de Deus que te atraiu até aqui. Você que recebeu um convitezinho, você recebeu porque é o papel da igreja, mas quem te trouxe aqui nessa noite não foi esse convite, foi o amor do Pai, foi o amor de Deus. Agora escuta o que eu vou te dizer. Deus ama eternamente. Não é brincadeira o que eu vou falar aqui. Com amor eterno te amei. Olha o que é que significa isso aqui. Preste atenção. Deus só pode amar eternamente, porque como o amor
faz parte da natureza de Deus, e Deus é eterno, Deus não pode amar alguém com fração de tempo. Deus ama eternamente. Agora uma coisa, cá para nós, é ler isso aqui. Outra coisa é sentir isso aqui na vida. E eu preciso que você saia daqui nessa noite, se sentindo amado por Deus. Ah, mas eu não sou a melhor pessoa que existe. E daí? Mas eu sou um terrível pecador. E daí? Deus te ama não por aquilo que você é, mas por aquilo que Ele é. E Ele é amor. Se você não ouviu essa semana, esse mês, se você não ouviu ninguém dizer que lhe ama, nem a sua esposa, nem os seus filhos, escute: a pessoa mais gloriosa que existe no universo, o ser mais poderoso, mais belo que existe no universo, diz para você hoje: eu te amo. E é por isso que Ele tem preservado a sua vida. Segundo lugar, Deus não ama só de palavras. Deus prova. E como é que Deus prova? Está no 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha, que deu. Amor é isso, é se doar. Que deu o seu único filho por nós. Não deixe que nada atrapalhe o que eu vou dizer agora. Eu vou dizer assim bem calmo. Aprenda uma coisa: o amor de Deus não pode nem deve ser provado e evidenciado pela ausência de sofrimento. O amor de Deus não deve ser provado pela ausência de doenças. O amor de Deus não deve ser provado pela ausência de catástrofes, pela ausência de aperto na vida, pela ausência de dificuldades. Tem tantas pessoas que dizem: se Deus me ama, como é que Deus me ama e eu estou passando por isso? Eu preciso te dizer que o amor de Deus não pode ser provado assim, porque o amor de Deus já foi provado. E como é que ele foi provado? É quando 2000 anos atrás, um homem que era homem 100% e Deus 100%, subiu em uma cruz, sem você merecer, e morreu em seu lugar. A prova do amor de Deus foi Cristo na cruz, e não a ausência de dificuldades. Agora olha para mim de novo. Você sabe qual foi o princípio do cristianismo? O princípio do cristianismo foi nossos irmãos serem lançados a leões. Nossos irmãos foram lançados no Coliseu, foram mortos por gladiadores, foram envoltos em líquido inflamável e ateados fogo para incendiar o palácio de Nero. Os nossos irmãos foram crucificados por causa de Jesus, mas eles morriam alegres e satisfeitos. Sabe por quê? Porque o amor de Deus não é provado pela ausência de leões, pela ausência de cruz, pela ausência de fogo, pela ausência de perseguições, mas já foi provado Jesus Cristo na cruz, morrendo em nosso lugar. Jesus não foi crucificado por causa da ganância de Judas. Jesus não foi crucificado por causa da inveja dos sacerdotes. Jesus não foi crucificado por causa do poder inflexível de Roma. Ele disse: eu tenho poder para dar minha vida e tenho poder para tomá-la. Eu poderia rogar ao Pai e ele enviaria 12 legiões de anjos. Só um anjo matou 185 mil no Antigo Testamento. Eu estou
estou me entregando, não é porque eu não tenha poder para me livrar, porque quando vieram perguntar quem era Jesus para prender, ele disse, sou eu. A Bíblia diz que eles recuaram e caíram. Mas por que é que Jesus foi morto? Porque já estava determinado antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus que foi crucificado antes da fundação do mundo. Ele é o executante do plano eterno de salvação. E ele foi para a cruz porque quis. Agora sabe por que é que ele foi para a cruz? Por que é que Deus não olhou para todo mundo e disse assim, está todo mundo perdoado? Eu sou amor e está todo mundo perdoado. Resolvido, vai todo mundo para o céu. Porque isso é impossível para Deus. Porque Deus não é só amor. Deus é justo e santo. E a justiça de Deus exige que todo pecado seja penalizado. Deus não coloca pecados debaixo do tapete. Deus não dá tapinha nas costas. Deus não quebra galho para ninguém. Deus não tem xodó. Deus não é brasileiro e nem tem jeitinho brasileiro. Deus é aquilo que foi cantado. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Segura. A gente precisa entender aqui. Então por que Jesus foi para a cruz? Porque Deus é justo. Todo pecado deve ser penalizado. Mas espera aí, olha para mim agora. O amor disse, uma oportunidade. A justiça, eles têm que pagar. Agora vamos usar o raciocínio. O homem foi quem pecou contra Deus. Quem deve a Deus? Quem tem que pagar? Mas se o homem pagar, ele paga, mas não é salvo, porque ele vai pagar eternamente no inferno. Mas Deus quer que o pecado seja penalizado e que o homem seja salvo. Mas agora, como é que resolve isso? Quem tem que pagar? Vou perguntar de novo. Quem tem que pagar? Mas se o homem pagar, ele vai para o inferno. E só quem pode pagar é quem é justo, ou seja, o próprio Deus. Só quem tem que pagar é o homem. Só quem pode pagar é Deus. Então o que aconteceu? Deus se fez homem. É o homem que vai pagar, mas esse homem é Deus. Jesus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E a Bíblia diz, e houve trevas da hora sexta à hora nona. Não foi eclipse. Trevas é uma figura de linguagem. O sol olhou assim e viu aquele que fez todas as coisas e que sem ele nada do que foi feito se fez. O sol olhou e disse, eu não posso continuar brilhando com aquele que é o Senhor de todas as coisas na cruz. Trevas é uma figura de linguagem. Naquele momento, todos os nossos pecados estavam sobre Jesus. E é isso que Jesus pede para passar no jardim do Getsemane. Ele não pede para passar sofrimento. Por quê? Porque se Jesus pede para passar sofrimento, como é que ele ia inspirar Estevão a morrer apedrejado? Se Jesus pede para passar sofrimento, como é que ele ia inspirar Tiago a morrer à espada? Paulo decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo, Bartolomeu crucificado, João jogado na ilha de Patmos. Então Jesus não pede para passar sofrimento. Então o que é que Jesus pede para passar? Jesus pede para passar algo que só aconteceu uma vez em toda a eternidade e fora dela, que foi uma ruptura na comunhão eterna entre o Pai e o Filho. Abacuque diz que Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal. E naquele momento os nossos pecados estavam sobre Jesus. E ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus foi desamparado
para que você pudesse ser amparado. Jesus chorou para que você pudesse sorrir. Jesus foi chicoteado para que você pudesse estar aqui glorificando. Jesus foi humilhado, vituperado, esmagado, estraçalhado. O cálice da ira estava sobre ele para que você pudesse estar aqui. Portanto, agarre essa oportunidade e se abrace com Jesus. É hoje. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Só morria na cruz criminosos. Há uma história que diz, 10 minutos me faltam, que os pais levavam os filhos e diziam: olha aí, meu filho, como é que morre um criminoso. Não é assim que você faz na televisão, quando um bandido é preso? Você diz: olha aí, meu filho, olha, isso aí é pra gente que não presta, ser preso. Tá vendo isso aí, ó? Morreu lá, tal, por tráfico de droga. Tá vendo aí, meu filho? Aí os pais levavam: olha aqui, meu filho, isso aqui é o que acontece com um bandido, com um homem de alta periculosidade, um inimigo do Estado, um infrator da lei. Mas quem era que estava ali? Jesus. Crucificado entre dois ladrões. A Bíblia diz que os dois blasfemavam dele. A turma passava e dizia: desce daí, rapaz. Se tu és o Cristo, desce daí agora que a gente acredita. Se tu és o Filho de Deus, que Deus te atenda agora. Sai daí. Mas ele, como ovelha muda, não abriu a sua boca. Mas de repente, um dos ladrões começou a entender que aquele homem não era um impostor. Agora olha para mim aqui. Como é que um ladrão sendo crucificado tem condições de raciocinar? Tem condições? Não tem. Já viu alguém sendo crucificado conseguir raciocinar certo? Não consegue. Mas o que foi que aconteceu? É que tem alguém que faz a gente raciocinar certo. Ele disse: ó, eu vou. Agora vem outro. A palavra outro no grego é halos, é outro da mesma natureza. Vem outro, que é da mesma substância, da mesma natureza, da mesma essência, e ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aí o ladrão que estava lá sendo crucificado, todo crucificado tem problema para falar, deu uma puxada e disse: lembra de mim quando entrares no teu reino. Peraí. É você que estava blasfemando, dizendo que ele é um impostor, e agora está dizendo que ele é rei e tem um reino, e que se lembre de você, porque ele vai entrar no reino dele. Aí Jesus olhou para ele, não foi? Aí deu assim uma subida, encheu os pulmões de ar e disse: você tem que carregar uma pedra na cabeça até Juazeiro do Norte para ser salvo. Você tem que andar os degraus da capela para ser salvo. Você tem que acender vela para ser salvo. Foi não? Ele disse o quê? Hoje estarás comigo no paraíso. Não. Agora, peraí. Olha para mim aqui. Escuta. Quem estava bem pertinho, na porta do Hades, aquele ladrão já estava na porta do Hades, já para ir para o lugar intermediário dos ímpios. Mas o poder expiatório do sangue de Jesus é tão grande que o camarada na porta do inferno, ainda com vida, Jesus consegue resgatá-lo. Não importa como você entrou aqui, o poder do sacrifício de Jesus Cristo liberta você de todo o pecado. 5 minutos. Terceiro lugar, amor de Deus, primeiro, prova do amor, segundo,
expansão do amor para todo aquele que nele. Sabe qual é o contexto disso aqui? Você sabe qual é o contexto disso aqui? O versículo está em João o quê? 3. Sabe como é que começa João 3? Com um fariseu, membro do Sinédrio, doutor da lei, escriba, perito, segundo os estudiosos, um dos 3 mais influentes do Sinédrio, Supremo Tribunal dos Judeus para julgar questões contra a lei, foi ter com Jesus de noite. E você sabe que os fariseus eram o quê? Exclusivistas. Só quem vai ser salvo é o nosso grupinho. Só quem vai ser o salvo é a nossa gangue, é a nossa tribo. Aí Jesus disse, porque Deus amou o quê? Sabe o que é que significa isso aqui? Ninguém consegue colocar o evangelho dentro de uma caixinha e prender com cadeado. O evangelho não é seu, o evangelho não é meu, o evangelho não é da Assembleia, não é da Batista, não é da Presbiteriana. O evangelho é de Deus e Deus mandou para todos, para todo aquele que nele. Eu acho que esse relógio aqui, ele passa mais rápido do que o meu. Só pode. Na Idade Média, uma igreja achou que podia mandar no evangelho. Achou que podia manipular o evangelho. Achou que podia vender terreno no céu, vender promissória celestial, vender relíquias, vender salvação e vender perdão de pecados. Mas em 31 de outubro de 1517, um monge agostiniano leu Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aquilo ali não foi uma bomba não, foi uma dinamite. E olha onde é que a gente está hoje, fruto da reforma protestante. Sabe por quê? Porque ninguém pode impedir, ninguém pode deter, ninguém pode prender o evangelho. Se prender o evangelho pula para o outro lado, rompe barreira. Pode se levantar todos os demônios do inferno, pode se levantar todos os governos, governo comunista, marxista, socialista, pode se levantar o que for. O evangelho entra, penetra, transforma, converte, muda, batiza, limpa e leva o homem para o céu. Porque o evangelho não é de homem, não é fabricado em laboratório de religião. O evangelho é poder de Deus, é de cima para baixo. Bendito seja o nome do Senhor. E hoje eu estou pregando o evangelho. E o evangelho é o quê? É poder. Se tiver coração acorrentado aqui, meu amigo, tem um remédio bom. É o explosivo de Deus. Para você que não sabe, a palavra dinamite vem dessa palavra grega aqui, dunamis, né? Poder. A dinamite de Deus. Aí tem gente que diz assim, eu não sei como é que meu esposo não se converte. Também estou pregando na placa da denominação. A placa da denominação, como diz lá no interior, é traque, meu amigo, é chuvinha de São João. Prega poder, prega evangelho, dinamite de Deus, e o poder de Deus vai penetrar, e quem tem um coração de leão, vai entrar aqui dizendo, Jesus, Jesus. Olha, tá vendo eu aqui, ó? Escuta aqui, deixa eu revelar uma coisa para você. Tenho 30 anos de idade, 15 de evangelho. Você sabe o que era que eu fazia antes de encontrar Jesus? Atirava pedra no pastor da Assembleia de Deus. Pedra mesmo. Não é figura de linguagem não, é pedra. A minha esposa está aí, que é filha do pastor que passou lá da Assembleia. Eu atirava, não era porque eu queria só atirar neles não, a gente ia atirar em todo mundo. Mas como vinham os crentes, a gente tome pedra nos crentes. Tome pedra. Aí a mãe dela chegou, eu morava vizinho. A mãe dela disse para o pai dela, o pastor Manivaldo,
Diga ao pai dele para matar ele de uma pisa. Minha sogra não brinca não, viu? Aí o Marivaldo, né, meu sogro, pastor da igreja, disse: não, antes que o pai dele acerte com ele, Jesus vai acertar. Olha onde é que eu estou hoje. Sabe por quê? Porque o evangelho é poder de Deus. Nós não precisamos de palhaços nos púlpitos, nós não precisamos de teologia da prosperidade, de confissão positiva, a gente não precisa dessa macacada, dessa macumbaria gospel, a gente só precisa de uma coisa, é pregar o Cristo da cruz, o Cristo da cruz, o Cristo. Deus te ama e quer te salvar. Saia com essa mensagem hoje. Se a tua família não te ama, Jesus te ama e já foi provado na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe.